Olá, boa noite, boa noite. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas, aqui com essa personagem maravilhosa, a Rosona, a Ananta, Renato Medrado, esse Raul, que é uma coisa maravilhosa, nessa noite linda que está em São Paulo. Bem-vindos todo mundo, uma delícia poder estar com vocês. E a Casa Frida aqui participa com a participação da Carla Belintani. E chegamos ao final da jornada da Rosa Ambrosio. Essa Lígia é uma coisa absurda, como alguém pode entrar dentro do nosso intimismo dessa forma, fazer uma bagunça, deixar a gente completamente nua perante o envelhecimento, perante o país, perante as vicissitudes da vida, a filhos, a criação, a sonhos, e ela se enrola no chão, ela não está nem na cama, ela está no chão, se enrolando em cima das próprias memórias, tentando refazer a própria vida, né? Através da psicanálise, que tem a personagem da Ananta, que também é um personagem enigmático. A gente, quando começa a leitura, a gente acha que é a vida da Rosa Ambrosio que nós vamos discutir. E, de repente, no meio do caminho, né, como diz, no meio do caminho de uma pedra, entra a Ananta, essa personagem maravilhosa, essa mulher cheia de facetas, né? Que era uma psicanalista, ela era médica, inclusive, porque ela vai lá laudar a morte do Gregório. Ela participava da delegacia de mulheres, ativista política, e na intimidade da Ananta tem essa coisa, essa metamorfose, essa coisa acontecendo, e a Lígia, de uma forma magistral, né, que ela tá lá no apartamento, ela está ouvindo, né, o vizinho que chega, né, no 7º andar, e ela começa a ter essa relação e ela se transforma, né? A luz do abajur fica incandescente, ela sente a cabeça daquela forma e é uma outra mulher, né? E de repente essa mulher do nada desaparece e a Lígia faz o quê com a gente? A Lígia pede para a gente criar o final na nossa cabeça. A gente que vai determinar o que aconteceu com a Nanda. O que será que aconteceu com a Nanda? Todo mundo fala, o Renato, e o detetive que ela coloca, que a gente acha que o cara vai lá desvendar um grande mistério, e não, ele não está desvendando mistério nenhum. Ele deixa, por exemplo, tinha lá as florzinhas que a Nanda adorava, né? O amor perfeito no prédio, ele não consegue enxergar nada, ele acha que enxerga tudo e não enxerga nada, então, ou seja, e tem a história da tapeçaria também, que é do conto A Caçada, da Lídia. Ela vai deixando pistas de toda a obra dela, né, nesse último romance, nessa coisa magnífica. Olha, tem gente que adora, mas tem muita gente graduada que acha que esse é um dos melhores contos da Lídia, romances da Lígia. Enfim, é uma obra de arte. E, assim, viajar nisso, caminhar por essa travessia, por essa seara, é um presente, é um prazer. Então, eu estou aqui abrindo, aqui com a gente, feliz de estar com vocês, e informar para vocês também que o próximo livro vai ser O Amor no Tempo do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que ganhou, e a gente vai fazer uma introdução com uma especialista no Gago, que é a Joana Rodrigues. Ela é professora da USP de literatura, e ela vai fazer um trabalho super bacana com a gente, vai acompanhar a gente nessa travessia. Então, bem-vindos, é um prazer estar com vocês, e acho que é a 4ª vez que eu leio esse romance, e a cada vez que eu entro no processo, aquilo me transforma, a Lígia me transforma de novo. É que nem a Ananta, que vai entrando numa metamorfose que você não sabe de verdade, mas ela me transforma numa nova mulher. Então, bem-vindos todos, um prazer estar com vocês, e vou passar a palavra para a Carla. Boa noite, Carla. Olá, boa noite. Chegamos no finalzinho aqui das Horas Nuas, desse livro que é curto, mas é tão intenso, tão profundo, principalmente essa parte final. Vamos encerrar aqui nossa leitura hoje. Bom, eu sou a Carla Belintani, sou psicanalista, integrante da Casa Frida, que é um projeto que a gente estuda o luto relacionado com a arte. E não tem como deixar o luto de lado, né, nessa história das Horas Nuas, como ela está num processo, né? Não sei o que vocês pensaram desse final,
mas todas essas lembranças, a morte desse Miguel, essa dor, né, tão precoce, né, assim, dela descobrindo o amor, e menina. E um ponto que eu achei muito interessante é como a Lígia, ela vai misturando esse passado de uma forma no presente que, apesar de também já ter lido outras vezes esse livro, dessa vez ela me fez voltar para seguir, né? Mas ela está dizendo de qual tempo aqui agora, né? Ela está no passado, né? Qual rosa é essa, né? É uma rosa que também tem uma metamorfose, assim como a Nanta, né? Que acho que a Nanta tem um mistério, né? Que ninguém sabe exatamente quem era ela, né? Ela era uma excelente ouvinte, mas ninguém de fato escutava, né? Parece que ela não tinha tanta voz como sujeito ali, né? Ela ficava muito numa posição de psicanalista mesmo, tanto que a intimidade dela é algo que é impossível de se capturar, né? Ela está sempre escapando. Mas voltando para esse episódio do Miguel, que eu acho que é um luto assim, de um jeito assim muito profundo que ela vai descrevendo essa família, o primo, e aí também não tem como não pensar essa relação que ela faz com os outros contos dela, né? E achei assim, essa forma que ela vai misturando o passado com o presente, como em que lugar que ela coloca nós leitores, né? Porque a gente também vai se enveredando ali num tempo que não se sabe muito bem qual é, né? Ao ponto que ela vai gravar, né? Ela pega esse gravador para contar a história dela, né? E uma das formas de se elaborar o luto é poder contar a história, né? E parece que a Rosa, ela está nesse processo de contar a própria história, né? Uma pessoa que apesar de todas essas definições, né, de uma pessoa muito narcisista, que não tinha olhar para o outro, que era muito focada no próprio corpo, mas a gente também não pode esquecer que ela tem uma história anterior de muitos abandonos, né? Esse pai que vai embora, vai comprar um cigarro, depois volta, depois que é preso, e uma história muito, né, mal contada dessa distância que ela tem do pai. Ela vai atravessando por muitas situações que vão deixando marcas nessa Rosona, né, e nessa mulher que ela se torna, e pensar, né, que ela se torna uma atriz e que está lidando com a questão do envelhecimento, e uma atriz, o corpo, ele é um palco, né? Então, de que forma que isso vai também se relacionando com essa personagem que ela era muito mais verdadeira em cena do que fora do palco, né? Na ficção, ela conseguia ser muito mais livre, muito mais espontânea, e fora do palco tinha esse álcool que era a muleta dela, que tem esse episódio que parece que ela começa a beber nesse dia que o Miguel falece, que é quando ela conhece o Gregório, nessa dança desse casamento, e, e o quanto também parece que não dá muito tempo dela elaborar esse luto, né? Logo em seguida já chegou o Gregório ali, no dia que o Miguel morreu, né? E aí ela vai vivendo esses relacionamentos, um seguido do outro, e parece que agora, né, depois que o Gregório também falece, esse Diogo que não se sabe se ele volta ou não, e que ela começa a gravar a história para esse gravador, né? Fiquei pensando nesse como às vezes tem um tempo de muitos anos para poder se elaborar o passado, né? E aí uma pergunta que eu queria também, não quero me estender tanto, mas queria também deixar aqui para a gente pensar, como que ficou para vocês, né, esse final, até essas vicissitudes, essa palavra vicissitude que ela usa e vai explicando, e que realmente, né, às vezes você fala, peraí, que história é essa que ela está contando agora, né? Aonde nós estamos aqui nessas horas nuas? Que horas são? E ela traz essa palavra, que é essas adversidades, algo que invade, que adentra, né? Que tem até algo do fantástico que a Lígia traz, mas como é difícil, né? Não é uma leitura fácil de se fazer, pelo menos para mim, né? Assim, em termos de acompanhar essa narrativa, e acho que não é por acaso que ela faz dessa forma, né? Acho que a Lígia, ela, enfim, do que a gente vem
conversando aqui dos contos que a gente leu também juntos, né? Nada é por acaso nas histórias da Lígia, né? É tudo muito bem pensado, né? Esses personagens, essa construção. E o que eu achei muito interessante é que parece que o livro termina com um convite dela para a gente continuar lendo os contos que ela escreveu, né? Porque tem vários fragmentos de diversos contos, fala, nossa, a história continua, porque termina com essa história em aberto, né? Com esse mistério. Aonde foi parar a Nanta? O Diogo vai voltar? Não vai? Ela vai conseguir encenar essa peça? E isso, essa fala final da Cláudia, né? Que o Renato, o primo, né, que parece até que ele se apaixona, assim, investigando a história da prima, quantas vezes a gente tem pessoas do lado que a gente não faz a menor ideia que elas são, e como precisa às vezes mergulhar, né, que parece que é por aí que ele vai, que ele até fica, nossa, se eu encontrasse com ela, talvez a gente pudesse namorar, ficar junto, ter uma vida juntos, mas é esse objeto perdido, né, ela é inalcançável, a Ananta. E assim como termina, né, esse último parágrafo, tem várias outras partes que eu fui grifando, mas esse último parágrafo do livro é muito impactante, né, porque o Renato não viu essas flores que estavam no jardim na saída do prédio, que eram as flores que a Nanta mais gostava. E aí fica uma pergunta para nós, leitores, né? O que mais que a gente deixou passar e que a gente também não se deu conta, né, dessa história. Então, assim, fenomenal, acho que tem muito, assim, de termos a gente pensar das relações humanas, né, dessa escrita da Lígia, que entra, assim, no âmago, né, e até recuperei uma frase dela, que acho que a gente até falou aqui alguma vez, que ela diz, acho que é algum diálogo com Cortázar, não me lembro, sobre o que seria um conto, né? Porque eu fiquei agora nessa leitura com a sensação que As Horas Nuas seria a união de diversos contos dentro de um romance, né? E aquela frase que acho que o Cortázar diz, que um conto é uma fotografia, e aí ela corrige, né? Ela diz, bom, o conto é uma fotografia de uma árvore, mas atrás daquela árvore tem uma pessoa. Então, assim, o livro ele termina exatamente com... Ficou para mim essa impressão. Bom, aqui no jardim tinha essa flor que ninguém viu até então, né? Então, o que mais tem de mistério, né, nessa obra, né? Então, acho que ela finaliza de um jeito fenomenal, que é continuar instigando o leitor a querer saber mais, né? Querer saber mais desses personagens, o que aconteceu, e o quanto a gente vai se identificando, né, com esse olhar, o olhar do Raul, o gato, né, olhando, olha o gatinho ali da Marta passando. A Marta tá com o gatinho, olha só, é o Raul aqui. É o Raul. Tá representando o Raul, Marta. Ele não perde nenhum encontro. Que bonitinho. Isso vai saber o que ele pensa, né? Que bonitinho. Ele é muito discreto. Olha só que honra ter o seu gatinho aqui com a gente, Marta, porque finaliza a história com o olhar do Raul, né? Olhando por essa cortina que tinha uma visão do humano com uma profundidade, com uma sensibilidade que é muito interessante assim de pensar, né? Como às vezes, né, esse fantástico, os animais, né? Algo também de um enigma que a gente nunca vai saber. Os gatos, eles, né, passam, a gente não consegue não olhar para um gato, né? Muito irresistível olhar para um gato caminhando, o jeito que ele olha. E eles são seres muito enigmáticos também, né? Tem uma coisa assim, né? Parece que eles transmitem também uma sabedoria, né? E o conto, olha o ato falho, o romance finaliza com esse olhar do Raul. E só mais um ponto que para não me estender também,
é que tem uma virada nesse final que acaba se tornando algo mais policial, investigativo, né? A gente vai seguindo uma linha, entrando na história da Rosa, entrando nessa narrativa do Raul, na história da Ananta com o vizinho cavalo. E aí, de repente, entra o Renato na história e viramos todos aqui detetives junto com ele, né? Tentando refazer os passos da Ananta, né? Que fica nessa figura da analista que ninguém sabe exatamente aonde ela foi, quem ela era, né? Então, assim, maravilhoso, né? Poder tá aqui, a gente discutir essa obra é algo realmente, assim, para se levar para a vida, né? E quem sabe a gente reler também os contos da Lígia, né? Mas fica essa minha contribuição. Obrigada. Vamos começar, então, aqui nosso debate. Quem quiser falar, pode se manifestar. Boa noite, Leila, Denil, boa noite, gente. Beijo para vocês, Catarina, Maria José, que gostoso. Eu fico triste de ter de acabar aqui, de ficar na Maria Augusta, estava a Lígia aqui também. Eu fico triste, porque é tão envolvente. E como a Carla falou, a gente se torna um detetive também na história, né? E interessante que o Renato Medrado, olha o nome, Renato Medrado, Ananta, eu fui buscar o nome também. Ananta é o símbolo do infinito, é a serpente que come a própria cabeça, né? E eu fiquei impressionadíssima, né? A Carla perguntou o que eu achava do final. Eu acho que ela entrou no quadro, na tapeçaria, porque ela mistura tudo, né? Eu não acho que todo mundo fala que ela morreu, a própria Marlene, a empregada, que fala que ela, a casa perfeita, a Dionísia cuidando das orquídeas, aquele carpete vermelho, a gente consegue visualizar o prédio, né? O vestir da Rosona, quando ela vai no casamento da prima, que ela diz que ela encontra, né? O primo morto no colo da mãe. Nossa, impressionante como ela faz a gente viajar no processo. É muito lindo, é muito, muito, muito sensível, e mais ainda essa coisa dela trazer a gente para uma realidade completamente atual, sempre, né? Dessa coisa, a Rosona herda uma herança, né, da tia, ela passou necessidade, ela perde o pai, esse pai vai embora de uma forma premeditada, ele vai levando as coisas aos poucos, indo embora, e ela começa a desempenhar um papel a partir da morte do Miguel, e ela se cai no colo do Gregório, né? Interessante, eles têm uma filha juntos, ele tem essa história juntos, ele tem esse olhar para ela complacente, e tem o realismo fantástico começa, eu achei interessante, não sei, para mim aconteceu dessa forma, a gente vê o Raul falando de outras vidas, é uma coisa, aquele primeiro capítulo, quando o Raul se apresenta, que ele começa a falar daquela história, daquela coisa rica, maravilhosa, os fantasmas que não assustam, né? Ele se relaciona, e a melancolia daquele gato, né? Enfim, e aí ela apresenta a Nanta entra na vida da gente de uma forma impressionante. Eu jurava que ela fosse ficar na história dela, né? Na biografia dela, que a gente... Mas não, a Nanta entra, vira tudo de cabeça para baixo. E aí a gente acompanha esse Renato. E ele se apaixona por ela, o Renato. Ele se apaixona, ele cria uma imagem dela, né? A gente se apaixona por aquilo que a gente cria. Uma delícia, ela não estava ali. Ele falou, quando eu encontrar com ela, eu vou pedir ela em casamento, ele fala. Ele se apaixona, né? E não consegue, quer dizer, tem quartos que ele não entra. A Lígia dos porões, é do lusco-fusco, é do meio-tom, é da incerteza, é do crepúsculo. Então, e aqueles porões da Nanta, a gente não consegue entrar. Que coisa impressionante, porque todo mundo tem essa. E ela consegue ter uma capacidade de ser várias mulheres ao mesmo tempo. Eu estou assim, impactada e estou feliz de estar aqui com vocês. Leila, a palavra é sua. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Olha, o livro Tudo bem? Quero ter você no próximo, Gabriel Garcia Marques. Estava falando do pessoal que ajuda. Nossa, é maravilhoso esse livro e vai ser muito bom ler em grupo. Nossa, que maravilha!
É lindo, lindo, maravilhoso. Que bom, que bom, que bom. Mas se fosse o outro também seria muito bom, né? Mas ele é o próximo, Dom Casmurro. Ah, que maravilha, muito bom, muito rico tudo isso, muito rico estar aqui com todas vocês. Então, eu queria dizer o seguinte, eu termino nessa leitura muito mais com interrogações, né? E aí acompanhando muito ali o raciocínio da Carla. E eu diria o seguinte, primeira coisa, né? Embora, claro, ela dê uma unidade, a gente não pode dizer que não tenha uma unidade. Eu não conheço tanto assim de outros trabalhos dela a ponto de poder identificar, né? Eu sigo um pouco uma linha aqui que vocês vão traçando, principalmente a Cláudia. Mas eu diria uma coisa agora no final, que é a seguinte, para mim é como se fossem histórias isoladas e que elas pudessem realmente ser isoladas, porque é quase que não compromete, né? E quando entra o Renato Medrado naquela cena que é impagável, né, com o delegado, com o Leon, porque Muito boa. o pai põe nomes marxistas, é demais aquilo, um filho chama Cal. Aquilo é uma cena de filme policial, de novela policial, né? É de chorar, de rir. O modo de escrever, quase que você esquece todo o resto e aquilo se transforma numa história sozinha, não é? A parte lá para trás do Raul também, a minha expectativa é que as histórias do Raul e essas passagens, né, para os diversos metaversos aí, iria retornar e a gente iria se encontrar com algo, né, das histórias, das vivências do Raul, mas isso ficou para lá e também não compromete, né? Quem se mantém até o final é ela, né? Ela com o seu perfil, mas o interessante é que ela para nesse determinado ponto da história, né? Eu esperava que ela viesse, a Rosona, né? Ela viesse até o desfecho final e que fosse ela a concluir, né? Então, assim, o que eu concluo? Que a Ali já brinca com a gente, ela brincou com a gente o tempo inteiro, né? Através dessa extrema habilidade que ela tem. E a história da Ananta, né? Ela é, novamente, né? Ela arruma para o romance policial e com muita habilidade, né? Porque eu fiquei morrendo de medo o tempo inteiro, porque para mim a Ananta ia aparecer morta em algum ponto, tinha sido acometida por alguma tragédia. Quando aparece aquele jardineiro colocando as florzinhas, eu falei, pronto, foi o jardineiro que matou, enterrou e pôs e plantou ali um jardim, por isso que ele não viu esse jardim, né? E quando o Medrado sente alguém olhando lá de cima, eu falei, pronto, é a Nanta, né? Olhando lá de cima e ela está oculta pela casa. Mas não deixa de ser uma personagem muito interessante, né? Com toda essa timidez, com todo esse recato, e ela é uma ativista, na verdade, né? E que se dedica a causas feministas, né? E promove, inclusive, programas, né? De amparo a essas mulheres vitimizadas, né? De vários sentidos. Então, assim, é uma riqueza, eu diria assim, eu diria, precisaria ler de novo. Foi maravilhoso ler, mas eu sinto, para a minha capacidade de entendimento, acho que assim, extrapolou minha capacidade
de entendimento. Eu fico agora no final com um pouco essa percepção divertida, né, de que ela brincou com a gente. Mas queria só salientar uma coisa que eu achei, mais aqui para o final, eu achei incrível, né, essa cena, né, a interlocução entre o Medrado e o delegado, mas eu ri demais, achei aquilo fantástico, muito divertido. Mas eu achei maravilhoso todo esse período da infância e da juventude que ela descreve, e todos esses personagens são maravilhosos, né? De uma doçura. A tia Lucinda, o tio e o Miguel, né? Esses encontros furtivos que ela tem com o primo, né? E quando ela percebe, ela custa, né? Ela reluta muito em perceber que o primo está morto e está no colo da mãe, né? E aí parece Pietà, né? Ela se refere, ela sem citar Pietà, ela se refere, né, a Virgem com Cristo no colo. E assim, você chora, né? Porque é muito impactante essa cena, né? E aparece lá o saxofone, né? Que ele compra, mas ele não toca, né? Eu achei que ele ia tocar em algum momento, eu falei, o saxofone, enfim, ele vai tocar, né? Não, mas ele não toca o saxofone, porque ele gastava, né? Ele tinha um perfil assim, mas eu achei maravilhosa toda a descrição, e também ali o que eu achei durante todo o trabalho, assim, tem um humor, né? Sempre tem um humor ali por trás. Nas reflexões da Rosona, né? E em muitas situações, ela contando dessa tia quando vai para o corpo de bombeiros, né? Com uniforme, né? Sempre tem aquela coisa do olhar adolescente, né? Que ridiculariza, né, os adultos, o que eles estão vestindo, o que eles estão fazendo. Então, assim, é muito engraçado também, né, essa tia toda vestida e as comparações que ela faz. Então, assim, fabuloso, foi fantástico ler, né? Mas eu concluo da seguinte forma, né? Para mim, termina como várias histórias, e que eu precisaria de, sei lá, uma outra leitura para poder ter talvez um outro entendimento, né? Aqui termina com esse enigma, né? Mas eu diria que o enigma é assim, ela brincou, jogou com a gente aí no final, porque você vai indo, né? Meu Deus, agora vai. Quando eu vi as florzinhas lá do jardineiro, eu falei, não, ela está ali enterrado, o jardineiro jogou essas florzinhas por cima. Mas magnífico, muito bom, fantástico ler. Ô, Leila, então você achou que o final para você, o que aconteceu com a Nanta? Não tenho a menor ideia. Eu acho que ela está. Eu acho que ela pode estar até na casa, entre outras coisas, né? Porque essa casa que não tem, parece que fundo, né? Essa casa não parece uma coisa que Porão, não tem. não é? Uma Tem coisa de porão, porão, tem sótão, tem, você vai entrando, e a Dionisa, não, doutor, você não quer ver? Essa casa é grande, né? E vai mostrando, mas ele não acaba, tem uma coisa que não acaba, tem um enigma ali, né? Não acaba, e a história não acaba também, né? A história fica aí em aberto, é fantástico isso. Eu acho que essa brincadeira, né, no final, essa gozação, né? Adorei também, foi lindo. É muito legal, porque assim termina sem terminar. Tem um enigma e cabe a você pensar, né? Ou não pensar, ou sei lá, ler de novo, achar outra saída, né? Mas no meu modo de pensar, a Nanta não está num outro lugar, ela está por ali, ela está ou escondida na casa, ou ela está oculta, sei lá. Ou está Né? no 7º andar também, né, Leila? Ou está no 7º andar. Ninguém foi olhar o 7º andar, eu fiquei, foi como Então,
Esse Renato Medrado, coitado. Exato, exato. Então, assim, mas é fantástico isso, não é? Porque seria muito clichê dar um final, né? Ah, e apareceu a Ananta que estava em Paris, ou ela apareceu porque ela estava, ou teve um namorado e não sei o quê. Fica lugar de... Você quebra o mistério, né? Então, assim, o muito legal é você ficar assim, né? Você termina assim. Por isso que o livro permanece, né? Permanece. Então, fantástico. Ponto para ela de novo. Ai, que delícia. Obrigada, Leila. Fala, Carla. Não, é como se a Ananta não tivesse deixado rastros, né? Como se ela fosse esse objeto perdido, impossível de alcançar, né? Possível de alcançar. Que é o que a Lígia suscita, né? Quanto mais a gente tem algo que não se alcança, mais a gente deseja alcançar. Deseja alcançar, sim. E a Lígia faz isso com a gente quer saber mais, a gente quer ler de novo, né? A gente quer ir para os contos dela. Eu fiquei com vontade de ler de novo, ver os contos de novo, discutir de novo, né? Porque acho que ficou assim muito, né? Uma profusão de histórias, né? Para mim fica essa imagem. São muitas histórias e que elas poderiam perfeitamente, isoladamente, elas têm um sentido isoladamente que uma não compromete a outra, mas elas se entrelaçam, né? E termina assim, né? Com esse, né? É fantástico, acho incrível. Muito bom. Eu posso ler rapidamente aqui esse finalzinho, só para a gente deixar registrado esse pensamento. Último parágrafo. Rápido, último parágrafo. É assim, vamos lá. Este canteiro existe desde que vim trabalhar nesse edifício, e lá se vão 3 anos. Renato Medrado agachou-se. Surpreendente, murmurou e sorriu para as máscaras amarelo-roxas das florzinhas, que pareciam encará-lo com a mesma curiosidade, pingando água. Mas não era mesmo incrível não ter visto o canteiro das pequenas mascaradas que sempre estiveram ali? O que mais teria deixado escapar? O homem voltou a pegar o esguicho. A dona Ananta também gosta muito dessa flor. O senhor quer levar uma? Ele agradeceu. Ia ao escritório no centro da cidade. Ela ia murchar. Vai vagar no apartamento. Quem sabe o senhor se interessa? Esse é um lugar muito sossegado, doutor. Estou vendo, disse Renato Medrado e encarou o homem. Voltou-se bruscamente para a janela do quarto andar, com a impressão de que alguém observava através da cortina. Quem? O sol batia afogueado na vidraça, mas agora que o incêndio ia se apagando, ele podia ver melhor a sombra. Dionísia? Desfranziu os olhos ofuscados. O vulto era pequeno demais para ser gente. É o gato. É incrível, né? Que incrível, incrível. Nossa, fabuloso, fabuloso. Né? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, inclusive, terminar com o gato, né? Com o Raul ali. Não, isso, né? Como é um lugar muito sossegado, né? Tem nada de sossegado. Márcia, gente. A Márcia falou nada que a Nanta fugiu, era amante do Diogo. E ela fugiu com o Diogo, fugiu para ficar com ele. Pois é, a gente não sabe, né? A gente não sabe o que ela fez. Essa coisa de estar aberto e da gente poder criar em cima abrir os nossos porões e colocar as nossas expectativas nos processos, né? E finalizar a história. Porque a leitura é verdade, é exatamente aquilo que a gente enxerga, cada um tem uma visão do processo, né? Muito gostoso. Ana Cristina está aqui também. Olha, Ana Cristina que selecionou toda a playlist da Lígia para a gente. Está lá com o livrinho na mão. Eu vou te ouvir já, gostoso. Bom que você está aqui com a gente. Maria José, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Que alegria estar de volta, né, gente? Coisa boa. Eu estou triste. A gente espera sempre esse encontro com muita alegria. E principalmente quando a gente encontra a Lígia Fagundes Telles, né? Que ela é uma escritora única, né? Porque a Lígia
esse fantástico que está na Lígia, né? Ele está presente em toda a obra dela. E o que eu gostei muito, fiquei impressionada, no conto dela, Venha Ver o Pôr do Sol, ela tem uma frase que ele fala para ela: o que eu gosto é dessa hora, que não é nem claro, nem escuro, é esse lusco-fusco, essa hora que é bonita. Então, esse livro, ele é todo no lusco-fusco, né? E ele está sempre deixando você, como se a gente pudesse olhar alguma coisa, mas a gente nunca sabe aquilo que está olhando, né? E uma das coisas que eu mais gosto na Lígia, porque a Lígia incomoda a gente de uma forma tão delicada, ela é delicada para te incomodar. É diferente de você ler autores que te derrubam, né? Por exemplo, você lê Rubem Fonseca, ele te derruba de uma vez, você não levanta mais, ele caiu ali e pronto. A Lígia não. Ela vem, ela incomoda de um jeito, né? Que ela vai devagarzinho, ela vai por onde você não espera, parece o gato. E não é à toa que a Lígia tinha um gato, né? Ela tinha um gato, ela vivia com esse gato. Eu acho que era o Raul dela que ficava olhando também todas as coisas. Outra coisa que eu achei impressionante tá lá o moço do saxofone, tá todo mundo ali, né? Todos os contos estão ali mesmo. Mas não é à toa que ela toda hora fala da caçada, porque a caçada é o lusco-fusco. É um homem diante do mistério de uma tapeçaria, de um tecido. A vida é esse tecido. Então, é como se a Lígia colocasse a gente diante do tecido da vida. O que nós sabemos de cada uma dessas pessoas que estão ali conosco, que convivem com a gente na nossa imaginação enquanto a gente está lendo o livro? Quem é essa Rosa Ambrosio? Qual é a dor tão grande que ela tem dentro dela? E por que ela, o pai, a figura paterna, é incrível como ela volta para a Rosa, né? Ela volta toda hora o abandono. E quando ela perde o amor, que ela descobre menina, ela se apoia num amor parecido com o amor paterno. Parece o amor de pai, quando o Gregório aparece, ele vai dar aquela segurança que ela não teve. E quando ela conta tudo isso, e o que é, né, o secretário? É aquele que provoca outro tipo de sentimento nela, a sexualidade, o desejo, a dúvida. Ele vem trazendo outras coisas, né, outras situações para ela. E é isso que é a caçada. A caçada, ele está lá, ele vai olhando a tapeçaria e ele fica perguntando. Eu já vi essa cena. Eu já vivi essa cena. E ele fica, quem será que eu fui? Será que fui eu que pintou esse quadro? Ou eu fiz essa tapeçaria? Será que eu era o caçador que estava... Aí ele fica envolvido pela tapeçaria de tal forma que ele se sente naquela cena para descobrir que ele não era o caçador, que ele era a caça. Né? E é isso que a gente vê, esse lusco-fusco de vida e morte que está, na verdade, a morte está presente em todos os momentos de vida. A morte está presente no Miguel, a morte está presente no Gregório, a morte está presente está presente em todo lugar a morte. Ela, como se, e quando ela pensa na velhice, o que é a velhice, né? A gente, quando chega, por exemplo, nessa idade que eu estou, o tempo é uma preocupação da gente, coisa que a gente nunca pensava, que você nunca levava em conta, porque a vida era cheia de atribuições. Quando a gente chega num determinado tempo, aí a gente se preocupa com ele. E começa a olhar para trás, como a Rosa Ambrosio fez. Ela percebeu o tempo dela, né?
E eu acho que tem muito disso nessa história. É muito triste, porque a Rosa Ambrosio, a dor é tanta que ela se anestesia. Ela não aguenta. Então, ela precisa da ilusão que ele vai voltar. Ela precisa da ilusão que ela vai voltar para o palco. Ela precisa da ilusão do relacionamento com a filha, da ilusão. Tanto que aí vem o gato, e que parece que ele sabe tudo. Ele sabe tudo que está lá. Né? Tanto que ele olha lá, a cena final, o gato, como se o gato sabe. E, para mim, assim, uma coisa... Porque a Lígia gosta de dar pistas para a gente, né? Um conto da Lígia que eu acho impressionante também é o Antes do Baile Verde. A menina que está entre a morte do pai e o carnaval. O que ela faz? Ela espera a morte do pai e perde o carnaval? Ou ela vai para esse baile e corre e deixa apenas uma lantejola verde caída lá no degrau, né? A Lígia faz essas coisas com a gente. Ela é uma danada, né, a Lígia? E ela... Maria José, inclusive, o Antes do Baile Verde, quando ela vai no casamento, no baile de casamento da prima, é o Antes do Baile Verde ali. Antes do Baile Verde. Ela deixa o amor dela morrendo e ela vai para o baile, né? Isso. Impressionante, boa. Não é incrível? Porque fica uma lantejola ali, né? A vida, o verde, vai, nem que seja um pontinho. E aí, agora, você sabe que hora que eu estava lendo? A outra coisa que eu queria falar é o capítulo 14. O capítulo 14 é a Lígia inteira. Quando ele pergunta assim, você é advogado? Formado há pouco tempo, doutor. Estou vendo, é muito moço. Lago de São Francisco? Exato. Também me formei lá. E meu avô, e a Lígia também se formou lá. Então, a Lígia, ela está aqui. Ela está aqui, pondo a carinha aqui. Oi, né? Ela está aqui. Depois, você vai vendo, né? Ele vai pedir um conselho sobre o desaparecimento e ele fica perguntando coisas de delegado, né? Quanto tempo faz? Faz isso, volta lá. Mas a procura não é essa procura. Cadê, Ana? E aí, lendo, aqui tem outra coisa que é da Lígia, que é a cara da Lígia. Quando ela fala, o meu companheiro de escritório, Guido Mariani, prefere Edgar Poe. Era o escritor preferido da Lígia Fagundes Telles. A Lígia tem uma entrevista que fala assim, quem foram os escritores que te influenciaram? O primeiro que ela cita é Edgar Allan Poe. O Venha Ver o Pôr do Sol dialoga claramente com o Barril de Amontillado, do Edgar Allan Poe, né? Então, a Lígia é danada, ela fala, e Machado de Assis. Aí você vai procurar, tem Machado de Assis. O Oscar Wilde, você vai procurar, você acha o Oscar Wilde. E você acha todo mundo na ficção da Lígia, parece que tudo que ela tem dentro dela, aqui. E ela deu uma pista que... Aí, eu lendo, sinceramente, eu não pensei nisso. A hora que vocês começaram a perguntar o que aconteceu com a Nanda, aí eu pensei, sabe o que aconteceu? Sabe o moço pelo qual ela se sentia atraída? A paixão. Será que ela não foi embora com ele para não deixar viver a paixão que ela não conseguiu viver porque ela era tão reservada? E será que não é esse moço? Porque o que o porteiro fala? Doutor, esse prédio é muito bom, vai vagar um apartamento. Epa,
Aí eu falei assim, gente, será que é o apartamento do cara que ele foi embora junto com ele, né? Porque ela foi viver um amor impossível que a Rosa não conseguiu viver, que ninguém conseguiu viver, e ela, por perscrutar o pensamento, o sentimento de uma psicanalista, o que ela falou? Vou viver a paixão. Esse cara que me atrai tanto, todos esses movimentos que eu fico imaginando, largou o carro está lá. E cadê ela? Foi viver. Eu acho que ela foi viver. E deixou uma lantejolinha lá no Amor Perfeito. Mascarado. Não sei. Foi isso aqui só uma viagem, é pura viagem. Tudo isso. Maria José, eu embarquei totalmente na sua viagem. Mas não é, gente, é uma viagem, a gente fica. Parece que tudo na cabeça da gente, no coração da gente. Você fala, o que essa Lígia faz? Que mulher danada. Que mulher que conhecia, e ela conhecia a alma feminina, né? Porque ela pega, faz umas personagens. Se a gente olhar as mulheres da Lígia, são todas mulheres de vida sossegada, elas não são mulheres trabalhadoras, não. Que normalmente a gente caracteriza como mulheres fúteis. Só que todas elas têm uma vida interior tão de feminina, tão das dores femininas, que você fica assustada com a dor feminina que está na Lígia. Sem falar que está falando de dor, tá? Ela é discreta também, a Lígia, né? Como o Raul e como o gato que ela gostava lá na casa dela, sei lá. Viagem pura. Paulo Emílio, né? Ela tem o gato quando ela está com o Paulo Emílio. Fui buscar o livro, agora não encontrei. Visionante, Maria José, que delícia. O Oscar Wilde está na Rosona também, com o lance de não envelhecer, com a história do espelho, né? Do espelho de aumento. E é verdade, nossa, isso eu não tinha nem pescar. Que delícia partilhar, que bonito. Não, e você, será que a Nanda não era um espelho da Rosa Bros que ela gostaria de ter feito? Não é? Ter desaparecido e viver a vida dela. É um peso que ela carrega, né? Essa coisa. E olha, como ela traz essa situação da mulher, do envelhecimento, da sociedade que não acabou, agora você envelheceu, não tem mais papéis, você não vai conseguir fazer mais nada, você vai agora a decadência, né? Não consegue. E o Raul via a beleza nela, né? O Raul via, enxergava aquela coisa, ele dizia que ela tinha os pés lindos, né? E ela caminhava em cima do carpete, ela não conseguia pisar na realidade. Ela não conseguia pisar no chão, né? Impressionante. E como a gente se identifica com ela, meu Deus, com essas mulheres da Lígia. Eu falo, eu cresci entre as mulheres da Lígia. Eu também. É muito bom isso, né? Eu queria um dia falar, né, de poder encontrar com ela e falar que essas mulheres que existem em mim, as mulheres que eu me apaixono, porque a gente também se apaixona, a gente também se relaciona, a gente também abraça, a gente também pega um pedacinho do outro e traz para a gente, né? E essas mulheres maravilhosas que entram na vida da gente, é uma delícia isso. E a gente poder trocar essa figurinha e se descobrir, e abrir os porões, porque também... Maria José, ela tem aquela citação dela, que ela fala, não sei que conta, que ela abre todos os portões e, de repente, ela fala, eu estou sozinha, eu adoro ficar sozinha. E aí, ela, de repente, abre todos os portões, né? E ela está feliz, ela consegue sorrir. É lindo também, porque a gente vai lá buscar... O conto da chave? É a chave. Eu vou olhar aqui, acho que é não, a chave. Não dá o conto da chave? Que ela envelheceu, o marido arranjou uma novinha. Não lembra desse conto? O da chave é aquele lá, quando ela vai jantar, marca com o marido, que é a ceia, é a ceia. Meu Deus, aquele conto, gente, quem não leu, leia, a ceia é uma coisa maravilhosa, ela vai jantar com o ex-marido, e ele marca o jantar, e ele vai, não vou falar, mas, nossa, é impressionante, está lá, é verdade, está achado, está tudo ali. Tudo ali. E a flor, qual era a flor da Nanda? É o amor perfeito. Não é? Muito lindo.
Enganou que era orquídea, mas, na verdade, era o amor perfeito. A Dionísia, essas orquídeas amarelinhas só apareceram depois que ela foi embora, ela fala. Depois que ela saiu, né? De repente ela se transformou em orquídea também, né? Vai saber. Não, gente, a Lígia, como ela tece, né? Isso E tem essa fala que se levar a flor, ela murcha, né? A flor precisa estar ali, né? Não pode ser arrancada. Tem que deixar ela livre. Muito bonita, muito Ai, que bonita. lindo. Eu queria só fazer alguns comentários da sua fala, assim, Maria José, no comecinho, quando você fala que ela é mais delicada com o leitor. Eu diria que ela empurra, mas ela também dá a mão para você se levantar, né? Ela não dá aquele soco assim, né? Ela abre a janelinha e fala, olha aqui, ó. E você fala... E eu fiquei pensando também no conto, né, do Venha Ver o Pôr do Sol, que como está aqui também, de alguma forma, esse lusco-fusco, esse mistério, e essa parte, né, quando você traz... Bom, e quem é, então, a caça, quem é o caçador, né? Porque acho que a Raquel, né, a protagonista do conto, que ela chega, né, assim, né, em cima do salto ali, ela vem falar com o ex-namorado, mostrar como ela tá bem, e no final ela é capturada, ela é caçada, né? E a Lígia faz isso com a gente também. A gente acha que está no controle da história e ela vai lá e inverte tudo e deixa a gente ali com as florzinhas, né? Tipo, olha, você não observou isso aqui, né? Acabou a história. Como é fácil ler Lígia Fagundes Telles, como é gostoso. Não é, não. E essa parte que você falou também da história da Rosa é muito triste. É uma infância muito doída, assim, que ela passa. E tem esse fator, né, que tem no Antes do Baile Verde, e que tem na história também, na morte do Miguel, e que ela precisa colocar o vestido e encenar essa felicidade, né? E aí ela diz que essa é a primeira peça dela, da vida dela. E a partir daí ela se torna atriz, né? E ela trazendo isso, né? O quanto era mais fácil viver sendo uma atriz do que viver a realidade, porque a realidade é muito dura, né? Muito dolorida, muito triste, com muitos lutos, né? Então, e ela se envereda por aí, né? A partir de então, a partir dali, ela se torna uma atriz, né? Então, eu acho muito forte essa passagem também. Isso aí. Mas adorei embarcar com você, embarquei totalmente no Edgar Allan Poe, né? O quanto ela adorava ele, aí ela que o advogado morava em Genópolis, que era onde ela morava também, né? Ela morava muito. Ela está lá. Cena, né? Ela também se coloca em cena no livro. Nossa, muito, muito. Como é bom, né? Como é bom poder viajar, como é bom a gente poder partilhar, como é bom a gente poder ouvir o outro, a oralidade. Mas ainda ela traz a oralidade no gravador, né? Esse desespero dela, ela, o tempo dela gravando, falou, não consigo escrever, eu vou falar. E ela fala, ela começa a falar, gravar, quando ela perde a Nanta, quando a Nanta não está mais lá. Aí ela vai para o gravador. Né? É isso que a gente faz na análise. Não é? Não é? É muito bacana. É muito bacana. E a personagem da Nanta também, gente, ali, quando ela está com ela, que ela está sendo ela, que é aquela mulher sensual, que é aquela mulher que tem aquele orgasmo lá junto, é um ser mitológico, né? Que é o centauro que está lá em cima, né? Aquele homem que entra, homem e sai cavalo, né? E aquilo é muito forte. É muito forte. Ali também tem a caça, o predador e a caça ali. Ela está meio que laçando aquele cavalo também. Ela está tentando adivinhar o código ali para ela poder, né, morder. Impressionante. Isso da Nanta, para mim, mexeu muito comigo, porque numa outra leitura, eu continuei com ela meio morna no processo, né? Mas desta vez, aquilo me pegou, me enlaçou de alguma forma, né? Também. Muito bacana.
Muito bom te ouvir também, Maria José. Muito bom poder participar com você. Não, muito bom estar aqui. Vocês não sabem que maravilha que vocês presenteiam a gente. É assim, vocês são maravilhosas. O grupo é maravilhoso, esses encontros são lindos. Todos os livros que vocês indicam são livros apaixonantes. Eu acho que vocês são demais. Parabéns. Não, nós somos todos. A gente faz essa ciranda linda que é a literatura, que é o cinema, que é toda esses encontros, esses olhares, essas trocas. Gente, isso é maravilhoso, isso é mágico. E mais, estava até comentando com um grupo, né, que eu também faço parte, dizendo que a gente precisa levar a literatura para as crianças também, que isso vai morrer, daqui a pouco você não consegue mais ler nada, não tem mais nada, não tem as coisas, isso vai se perder. Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa partilhar isso, a gente precisa passar isso para as pessoas também, convidar as pessoas para isso também, porque isso também é vida, isso faz com que a vida real se transforme completamente. E, definitivamente, abra um caminho completamente diferente para nós. Vocês são mágicas. Essa coisa da partilha é muito bacana. Obrigada, Maria José. Muito bom te ouvir. Ana Cristina, boa noite, Ana Cristina, bem-vinda, Ana Cristina. Boa noite, Cláudia, boa noite, Carla, boa noite, todo esse grupo aqui. Eu estou viajando com a Maria José nas teorias. A Leila tocou num ponto que eu acho que eu já li 4 vezes o diálogo do delegado. Isso tem coisas ótimas. E interessante que realmente as referências da Lígia, ela dá aquele cenário do momento que ela está vivendo, aquela coisa da ditadura, os torturadores. A São Francisco, minha amada São Francisco, que eu estou quase cantando as trovas das arcadas cada vez que eu leio. E é interessante que ela menciona o São Francisco lá, ela faz... Engraçado que todos os estudantes, eu tenho os 3 São Francisco aqui, eu nem sei se eu sou tão devota, mas os meus colegas têm no escritório sempre o São Francisco. Eu acho que mesmo os judeus têm. É muito engraçado isso, porque dá um link... O Edgar Allan Poe, né? Como é presente aquele Venha Ver o Pôr do Sol, pelo amor de Deus, quem mais? E vou falar para vocês, hoje I realized, né? Eu cheguei à conclusão que a Lígia, ela não está no passado, ela está viva, circulando entre a gente. Por quê? Horrível que eu vou contar, hein? Mas como os temas às vezes podem ser terríveis aqui, abro o jornal e leio a continuação do conto Venha Ver o Pôr do Sol. Num cemitério desenterrada uma mulher viva, enterrada em pé. É verdade, é isso, é verdade. Ouviram os gritos, quer dizer... Lígia, 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 né? E Edgar Allan Poe. A gente pensa, isso não vai acontecer. Não, o marido empalou ela lá dentro. Uma barra, viu? Tema forte. Eu que gosto de contar coisas alegres. Outra coisa também impactante, né? A Marielle Franco foi a uma reunião feminista e foi morta. Exato. Então, eu fico pensando, a Lígia, ela antevia coisas, ela andava por faixas de energia que a gente desconhece, né? É um negócio assim... O retrato que ela dá da época é incrível. Eu morei em Higienópolis, né? Então, apesar de não ser íntima dela, me sinto... Ela morava no prédio do lado, né? Me sinto assim, próximo hoje em dia, mais por causa de vocês, minha querida, dessa compartilhamento maravilhoso. Hoje eu me sinto mais próxima, né?
Mas o diálogo da delegacia, né? Então, sabe que eu fiquei num thriller de suspense, né? Eu voltei lá na última página, o jardineiro regando aquele canteiro oval recente. Não tinha. Será que tem alguém ali, né? Depois eu voltei no diálogo da delegacia, que o próprio Renato ele fala coisas interessantes. Um momento, diz o delegado, o senhor disse de novo que ela, quando saiu de novo ou não saiu de novo, como não saiu? Então, fica ali já, ela dá de bandeja para a gente pensar finais, né? Então, é interessante, né? Aí ele diz, modos de dizer, doutor, gosto de ir e vir no meu trabalho. É lógico que ela saiu. Se não saiu, ficou empalada numa daquelas paredes. Olha que loucura! Ai, meu Deus. Isso é o gato, né? Ou era o gato. Ponto que o gato fica na parede. O É gato. um gato. Ou ficou empalada na parede. Preto. Gato preto, isso mesmo. Mas esse já é um conto de terror. Aí vai para Edgar Allan Poe. Eu adorava Edgar Allan Poe. Assim, nossa, a catalepsia, aquelas coisas, né? Acrescentou, aí botou. Se não saiu, alguém a levou, né? E ele dá as teses e vai coçando o bigode, é uma coisa. Agora, outra coisa que eu me impressionei muito, a história da Denares, que a sobrinha do delegado, né, que desapareceu, os pais ficaram loucos, aí depois aparecia em sessões espíritas, né, dizendo que tinha morrido ou que tinha ido, aí depois alguém encontra a Danares embarcando num ônibus, depois num baile de carnaval vestida de... Acho assim, então, aqui nessa história da Danares é assim, a Lígia joga também, né? Tá aí, mais uma possibilidade. Ela pode estar em qualquer lugar, é isso mesmo. E eu acho justamente interessante a beleza do livro, essa coisa de oferecer, né, a reflexão que coloca aqui a Rosa. Ninguém desaparece, mas deixa de ser visto ou não ser visto nunca mais. Não é o mesmo que desaparecer? Aí ela voltasse ao apartamento, iria... ele fala no alcachofra, que ele quer descobrir o alcachofra. Vai no miolo da alcachofra. Aí ele fala, não, então vamos no alcachofra ao inferno, com muito ar. Não, olha, eu juro, e eu acho tão bonito quando a Rosa diz assim, fiz as pazes com meu corpo por pena dele. Eu acho assim, nossa, entendi isso tanto, é uma coisa assim. E engraçado que depois a Dionísia está mostrando o apartamento para o Renato, aí ela rapidamente vai no chão e pega um fiapo de linha e guarda no bolso. Aí você fala, que linha é essa? Será que as pistas, né? O palito de fósforo na escada, ela vai guardando tudo no bolso, né? Ela vai enfurnando, porque ela tinha mania de limpeza, a Dionísia, né? Nossa, olha, ele não entra no quarto, imagina, ele não vai no quarto, ele não vai no escritório da Ananta, ele não vai. Quer dizer, por que também? O Renato fica com aquilo que ele imaginou. Ele não quer mais, ele vai criando a Ananta para ele vai guardar quem sabe, a vida dele mude completamente ali, porque ele tinha uma amante, né? Que o cara era de um deputado de Brasília. A Vera. E aí ele não ia nunca para lá. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui que não está cuidando da carta magna, ele fala, né? Por que ele não está num momento tão importante? O cara está aqui, não sai daqui de São Paulo. Muito bom também. E eu acho que o que a Lígia propõe é assim, que cada uma fique com o destino que imagina para a Nanta, né? Agora, o gato é ótimo, né?
O gato lá pensando, bom, depois que ela me esculhambou bem, eu vou me esconder embaixo da... Eu acho esse gato assim, e é o que Não, termina, e né? ele que quer mandar um telegrama para o Diogo. Eu vou mandar um telegrama. Se eu for, eu quero mandar um telegrama, porque eu dependo dela, né? Eu Eu dependo tive, dela. eu tive um gato preto 22 anos, Nossa, longevo. dois gatos, um cinza, o Mink e o Toby. O Toby se chamava Toby Mink e o Mink chamava-se Mink Toby. E um era de uma filha, outro de outra filha. Trouxeram os gatos. Ai, achei o gato no cesto de artes do Colégio Waldorf, mãe, cuida dele. Aí eu vi aquele morcego, eu sou filha de médico, neta de espanhol, fui criada com o maior horror a gato, assim, que dá azar, meu pai super ascético. Fui ler sobre os gatos como uma boa mãe, não vamos experimentar tolerância. Bom, os gatos sobraram para mim, porque uma casou mudou, outra casou mudou para mais longe ainda, o filho que dizia olá, Toby, fazia um carinho, mudou também, fiquei com o gato 22 anos. Olha, o gato é qualquer coisa, viu? Eu acabei lendo que eles vêm 72 faixas de energia. E o gato é como se ele emanasse os sonhos que cada um quer ter dentro de si. Olha, eu li tanta coisa dos gatos, e o gato preto era assim, incrível, incrível. O Mink também, o outro gato. Então, eu aprendi assim a achar os gatos extraordinários. Hoje eu não tenho mais, porque para mim realmente já. Olha, cremei os gatos individualmente, cada um morrendo a seu tempo. Instalei pequenas UTIs num quarto do fundo que eu tinha. Cremei individualmente, em suaves prestações, porque foi caro cremar os gatos no crematório de São Bernardo, que a Ana Maria Braga indicou, assistido por veterinário. E aí os gatos vinham no estojo e plantei no jardim os gatos. Quer dizer, não plantei a nanta, mas plantei o gato com uma florzinha. O mais engraçado é que o Mink, o primeiro que morreu com 21 anos, foi cremado individual. Por quê? Porque eu faço yoga, leio filosofias orientais, fiz curso de... Eu falei, deixa estar. Se um dia eu tiver que voltar para o gato, como gato, pelo menos que eu tenha esse crédito que eu tratei super bem e cremei individualmente. Aí o mais engraçado é que um gato veio no estojinho no dia do batismo de um dos meus netos, e era um estojo todo arrumado, com laçarotes e tudo, que ficou na mesinha dos avós, conversando, todo mundo achando que era o presente do batismo. Então é isso, gente. É só. Olha, eu contei isso só para dar uma aliviada no tema que eu contei no início, que realmente a vida é feita de horrores e risos, né? Muito obrigada, viu? Gente, que coisa impressionante essa história do gato. O gato fascina mesmo, né? O gato tem uma coisa, pelo menos para mim também. Ah, Maria Augusta, a palavra é sua, pode falar, pode falar. Pode abrir o microfone, Maria Augusta. Estão ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Bem-vinda, boa noite. Bem, boa noite para todas. Eu estou tão feliz, hoje é a segunda vez que eu participo. E quando eu fui ler sobre a história da confraria, daí eu descobri que vocês estavam, hoje é o terceiro encontro, né, sobre a Lígia, e eu fui procurar esse livro, porque eu não me lembrava muito bem. E o que eu descobri? Que eu fui no lançamento do livro e eu tenho o autógrafo da Lígia. Foi em junho de 89 e ele escreveu assim: para Maria Augusta, estas horas e este abraço cordialíssimo, Lígia Fagundes Teles.
Ah, que E, delícia! e vocês estão falando aí tanto do gato, porque esse gato, ele é vidente, e quando ele aparece no fim, eu fiquei pensando, eu acho que só o gato, para decifrar o que aconteceu com a... porque ele está lá em cima, olhando, e esse gato, ele sabe de tudo. Então, fica mais uma reflexão, porque o interessante de um bom escritor é que ele nos instiga. Um bom escritor, eu acho que ele desafia o leitor. E isso é que enriquece. Eu acho que enriquece, deixa o leitor curioso. E este livro da Lígia, eu considero como uma obra aberta. Por quê? Tudo que você lê, você fica refletindo, será que é isso? Será que é aquilo? E a Lígia, a personagem Rosa, ela teve tantas perdas na vida, muitas perdas. E eu fiquei pensando, hoje, depois de tanta luta das mulheres, a impressão que eu tenho, não com todas, mas com muitas, é que após uma determinada idade, a mulher, ela fica invisível, fica parecida, depois de uma determinada idade, parece que ela é assexuada, e isso não acontece com os homens. E eu não sei, assim, lógico que eu estou aprendendo com vocês, mas eu queria falar um pouco sobre... Porque esse livro da Lígia, ele é tão magnífico, e não que um escritor tenha que realmente colocar isso na obra, mas eu queria falar sobre as funções da literatura, mas considerando, logicamente, que o livro da Lígia. Por quê? Ela fala sobre política, e através do personagem Gregório, ela nos mostra um período muito triste, né, do Brasil, de 64 a 85. E quando ela escreve o livro em 89, a gente está saindo da ditadura, mas é um período muito doloroso. Uma outra coisa que ela fala também é do social, porque ela tem essa consciência. Ela fala que ela não gosta, por exemplo, de ver coisas tristes, porque ela não vai conseguir resolver, mas com isso ela vai falando dos problemas. Também tem a função catártica, né? Porque a gente não sai... Quando eu terminei o livro, eu até eu fiquei assim tão impressionada com tudo, que eu guardei o livro durante um dia. No outro dia que eu falei, agora eu vou pensar seriamente, né? E eu acho que é difícil ler esse livro simplesmente, não que não deva, eu não sou contra isso absolutamente. Eu acho que o importante é ler, e vocês fazem uma leitura muito profunda, ou seja, várias camadas. Mas entretenimento, eu acho que nesse livro aqui está um pouco difícil, né? Porque ela exige bastante do leitor. E eu acho isso importante. Uma outra coisa que eu acho interessante também é a parte estética, porque eu me prendo muito ao texto. Eu sou fã, eu acho que, do Guimarães Rosa, então eu me prendo muito às palavras. E, esteticamente, o livro, o texto da Lígia é uma maravilha. E eu queria lembrar também uma coisa, falando em texto, que uma coisa que me chamou a atenção foram os diálogos entre a Rosa e a Dionísia. Por quê? São personagens antagônicas.
uma pobre, a outra rica, uma é a funcionária da casa, uma é branca, a outra é negra. Só que, nos diálogos, a Dionísia, o tempo todo, ela tenta trazer a Rosa para a realidade, de uma forma gentil, mas muito firme. Eu me lembro que tem uma passagem, quando a Rosa está assim, bêbada, e a Dionísia vai procurá-la, e a Rosa fica um pouco dissimulada. Ela fala assim com a Dionísia: Dionísia, não está na hora de você ver a novela? E a Dionísia diz assim para ela: não, está na hora de você tomar banho. Tem uma outra cena, quando a Rosa fala que ela está um pouco... que ela está preocupada porque ela está na menopausa. De novo, a Dionísia tenta chamá-la à realidade e fala assim: não, nós passamos por esse período, foi no mesmo período que eu passei pela menopausa. Então, de novo, voltando à realidade. E a Rosa, várias vezes ela cita no livro, ela questiona se a Amanta era virgem. E a Dionísia, eu me lembro que ela falou assim, só perguntando para ela. Então, ela sempre está fazendo isso. Agora, uma outra função que até interessante nesse livro, ele tem também uma função lúdica, porque, às vezes, a Rosa, o gato, o Diogo, eles falam coisas engraçadas. Tinha momentos que eu ria com a Rosa, porque ela falava coisas assim bem engraçadas. Então, e uma outra coisa que eu queria, acho que é a Maria quem falou sobre o conto A Caçada. Foi a Maria José? Sim. Gente, esse conto eu já li várias vezes, e isso que é a riqueza do autor. Você sempre quer ler e você sempre descobre coisas novas, e você fica sempre pensando, será que é isso? Será que é aquilo? E a Lígia faz isso o tempo todo, não só nesse conto, eu acredito que em todos. A livro tem um livro que se chama Mistérios. São todos eles contos... realismo fantástico. Exatamente, o realismo fantástico, que eu acho uma coisa muito interessante, e eu já li que o próximo livro que foi escrito, que vai ser analisado, que é do Gabriel Marques, que ele, quando houve aquele boom do realismo fantástico na América do Sul, até porque isso vem de muito atrás, né? de muitos anos. Ele, não nesse livro, mas ele escreve... Mas o 100 Anos de Solidão é o máximo nesse sentido. E quando eu li o Gabriel Garcia Marques, ele tem uma... Quando ele ganhou o Oscar da Literatura, ele fez um discurso belíssimo, que se chama A Solidão da América Latina. Eu acho que vale a pena ler. Ele ganhou por 100 Anos de Solidão, mas eu acho que foi a primeira vez na minha vida que eu pensei assim, na América Latina como um todo, e tentando, inclusive, colocar o Brasil nesse contexto, porque, na realidade, nós temos os mesmos problemas políticos, sociais, e, às vezes, a gente distancia um pouco. E só para terminar, uma vez eu estava, há muitos anos, eu estava num bar em São Paulo, era no final da Consolação, perto dos Estados Unidos. E eu estava num barzinho que chama Suplicy, não existe mais. E, de repente, eu
eu olhei e a Lígia ia atravessar a rua. Eu falei isso sem querer, eu fiquei tão surpresa que eu falei assim, Lígia Fagundes Telles. Ela só deu um sorrisinho e continuou, ela não parou, mas ela deu um sorriso e continuou. Eu acho que ela achou estranho a minha reação, porque foi realmente sem querer. Eu falei alto. E aí todo mundo começou a olhar. E eu leio muito, eu tenho lido bastante os contos da Lígia, eu acho que ela é uma extraordinária contista. Eu a coloco, embora sejam textos totalmente diferentes, mas eu a coloco no mesmo patamar do Guimarães Rosa, que é outro que eu amo de paixão. É isso. Que bacana, Maria Augusta. Você sabe o que você fez com a gente, com essa. Eu fiquei emocionada quando você falou da dedicatória. Você trouxe a Lígia para cá, para a gente. É como se um pedacinho dela estivesse aqui. Fiquei emocionadíssima. E ela foi indicada, a Lígia foi cogitada para o prêmio Nobel de Literatura. Uma pena, porque... Eu falei, Oscar, eu errei, é Nobel, desculpa. Não faz mal. Eu errei. Mas ela foi cogitada, né, para ser indicada, enfim. Houve essa discussão. Ela é, assim, sem sombra de dúvidas, ela é fora do contexto. Assim, fechamos com chave de ouro com a tua história e com o teu depoimento e com esse realismo fantástico, porque a vida é sonho. É isso que faz com que a gente se movimente. A vida é aquilo que não está aqui, não é palpável, é aquilo que a gente sonha, que a gente imagina, que é aquilo que aquieta o nosso coração de alguma forma, né? E ela traz isso para a gente de uma forma única, maravilhoso. Estou emocionada aqui com vocês todas. E aí a Carla quer falar? Pode falar, Carla. Eu queria só falar uma coisinha. Pode falar, A Cláudia deu um parecer final dentro de tantas coisas ótimas, desde o começo que a Cláudia colocou, mas ela termina com Ennio Morricone. Eu senti como a vida é sonho. Eu senti como uma fala muito musical. Nossa, que lindo, obrigada. Mas é sonho mesmo, gente, é tão lindo isso. E a gente está aqui para sonhar, e esses sonhos ajudam a gente a lidar com a realidade da vida. E a Lígia não tem igual. Não tem igual. Eu sou devota da Lígia, né? Do Guimarães e da Lígia. Né? Impressionante. Carla, com você. Fiquei muito emocionada, Maria Augusta, de te ouvir. Que emocionante, que coisa linda, que registro, né? Você ter essa preciosidade dessa dedicatória. E acho que é um movimento que a gente tem aqui com essa ciranda, né? Da gente poder reavivar esses prêmios, essas preciosidades que a gente tem da nossa literatura, né? Que a Lígia é fenomenal, assim, é uma escritora assim fantástica, né? E nossa, foi muito emocionante te ouvir, assim, e a sua contribuição e abrir o livro. Parece que a gente estava lá com você, né? Ela te dando o livro, muito bonito. Adorei. Obrigada, E queria obrigada. também fazer um comentário breve da fala da Ana Cristina, da Násia, né? dessa história curtinha da sobrinha do delegado. Eu fiquei com a sensação que ela morre ali afogada e que depois vão se criando histórias, o que é muito comum no processo do luto, né? Às vezes você começa a alucinar a imagem da pessoa que você perdeu, como se ela estivesse viva. Claro! Nossa, Carla, show! Sem dúvida. É uma morte sem corpo, né? Quando a pessoa desaparece, né? É um hiato, né? Você tem que... Bárbaro. Faz parte do luto você velar o corpo, né? É imprescindível isso de alguma forma. E as pessoas evitam falar, evitam se expor a isso também. Hoje em dia é tudo tão rápido. Mas, enfim, o mais importante aqui que a Catarina está falando é a vida, porque a vida quer viver. E isso
né? Isso movimenta a gente, isso faz com que a gente, né, se abrace, se una e se reconheça umas nas outras. Eu me reconheço dentro de cada uma de vocês, com cada olhar, com cada presença. Eu só tenho que agradecer e peço que vocês, né, divulguem também, para que as pessoas possam entrar nesse processo, né, possam caminhar junto com a gente nisso. É tão lindo esse trabalho, tão lindo. Está no meu trabalho nosso, né? Todo mundo se empenha, estuda, faz, traz, né? Divide, partilha. Esse é o grande da confraria, gente. E muito obrigada, Casa Frida, por trazer esse acolhimento, essa coisa gostosa. E essa epígrafe, né? De tudo um pouco fica. Não é que a gente leve um pouquinho da Lígia, nem que seja um pouquinho, mas para sempre com a gente, né? Dessa experiência aqui. Foi muito bom. Gente, obrigada, Cláudia. Obrigada. Imagina, Leila, obrigada. Ana Cristina, obrigada. Maria José, Abraço obrigada. para todo mundo. A Marta, querida com o gato, obrigada. Maria Augusta, obrigada. Denil, sempre com a gente, gostoso. Lígia, também te ver com esse sorriso gostoso. Obrigada pelo carinho e pela presença. Catarina, obrigada. Márcia, adorei o Diogo, mas acho que o Diogo ia depenar a Nanta, não tem? Ela deixou tudo lá, então acho que não foi. Mas muito bom estar com você. Obrigada, Jane. Obrigada, Aline. Carla, obrigada, Edmeio. Tarcísio está aqui também, Eni. Gente, uma boa noite. Boa noite. Nós vamos divulgar Até a próxima. Olha, quero ver vocês. Acho extremamente importante. Ouvir vocês é um presente, né? Porque só acrescenta, né? Isso é um trabalho em conjunto, é muito lindo. Obrigada, eu só tenho que agradecer. Tá? Boa noite para vocês. Boa noite. Até o próximo encontro, né? Que vai ter o filme o argentino. O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos. Uau! O Nabokov, que é o... Ai, meu Deus. Não me lembro o nome. É um conto do Nabokov ótimo também, que é engraçadíssimo. E fala-se russo, do Nabokov. Uma delícia. Eu espero vocês lá. E o nosso próximo encontro não vai ser na última quinta-feira, mas a gente já vai partilhar isso com vocês por e-mail. Eu quero entrada franca na introdução, todo mundo pode participar, então, se vocês puderem partilhar isso com as pessoas, eu agradeço. A gente vai dar o linkzinho. Quem está no Telegram pode passar isso para as pessoas também. Leila, obrigada, gente, pelo carinho. Uma boa noite para vocês. Carla, obrigada. Tudo de bom para vocês. Beijo para todo mundo. Beijo, obrigada, gente. Obrigada. Adorei o gato, Marta. Beijo, gente. Tchau, Denil, querida. Beijo, boa noite para vocês. Tchau, Lígia. Beijo, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.